Olá, pessoal! A língua portuguesa é o nosso cartão de visita onde quer que nós cheguemos. Todos olham para nós, veem a nossa aparência, é a primeira ideia que fazem de nós. E a segunda é quando nós começamos a falar. É o nosso cartão de visita, a nossa língua, a língua portuguesa. Então nós vamos começar a estudar pegando desde o início. Então nossa língua portuguesa, a nossa gramática, ela é subdividida em 3 partes: fonética, morfologia e sintaxe. Hoje vamos começar a falar sobre a parte de fonética. A fonética, ela então nós temos como definição dela, sendo uma das partes da gramática que estuda o aspecto sonoro das palavras, estuda, portanto, o som. A fonética, ela possui 3 partes, subdivide em 3 partes, que é a parte de prosódia, ortoepia e ortografia. Essas 3 partes constituem, então, a parte chamada fonética. A prosódia, ela vai estudar a pronúncia correta da palavra, mas essa pronúncia é com relação à tonicidade das palavras. Vocês lembram? As palavras podem ser oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, que nós vamos falar até depois. Mas, às vezes, nós trocamos a tonicidade, a sílaba forte dela. Então, a prosódia estuda essa parte. A ortoepia, também chamada de ortoépia, ela estuda a pronúncia correta também, igualzinho a prosódia, só que é com relação à sonoridade da palavra, o som dela. Então nós somos muito traídos, principalmente pela sonoridade do O e do E. Normalmente quando nós temos um O, nós pronunciamos como U, quando nós temos o E, nós pronunciamos como I. Então isso faz com que depois haja um problema na outra parte, que é de ortografia. A ortografia cuida da escrita correta das palavras. Então, quando eu cometo um erro de ortoepia, nós acabamos cometendo um erro de ortografia. Então, nós temos que prestar atenção a essas 3 partes, por conta essas 3 partes é que constituem a fonética. Na fonética, o principal elemento é chamado de fonema. Por que o fonema? Porque fonema é o som. Então, nós vemos que quando o homem, desde o tempo da caverna, com os livros de história nos contam, o homem emitia som. O som é fonema. Para ter uma comunicação, houve necessidade de criar uma maneira que pudessem melhor se entender. E com isso começaram a criar códigos para os sons. Daí, criaram-se as letras. Nesse código, representando os fonemas, estão as letras. Essas letras vieram a juntar-se, e esse conjunto todo das letras veio a formar o que nós chamamos de alfabeto. Então nós temos o alfabeto sendo o conjunto das letras e a letra a representação gráfica, por escrito, do som. Então nós temos o fonema, do fonema fomos para a letra, o conjunto das letras, alfabeto. Nesse conjunto das letras, que é o alfabeto, umas letrinhas receberam o nome de vogais, outras receberam o nome de consoantes. As vogais, por razão de terem livre saída pela nossa cavidade bucal, saem livremente. E as consoantes já, porquanto para pronunciá-las precisamos da língua, dos lábios, dos dentes, vai ter uma posição diferente para serem produzidas, diferentes da vogal, que saem livremente. Basta abrir a boca, nós emitimos o som das vogais. E juntando essas letrinhas, nós vamos chegar nas sílabas. Então nós juntamos as sílabas, essas sílabas vão formar conjuntos, a sílaba vai ser o conjunto de letras, os conjuntinhos que nós, quando falamos, pronunciamos de uma só vez. Cada conjuntinho forma o que nós chamamos de sílaba. E o conjunto destas sílabas, nós vamos ter então a palavra. Então nós vamos chegar na palavra. A palavra vai ser aquele elemento final, depois do fonema, da letra, da sílaba, a palavra. Para formar a palavra, houve a necessidade de juntar vogais, juntar consoantes, e com isso surgiram o que nós chamamos de encontros. Então nós temos os encontros das vogais
que são chamados de encontros vocálicos. Temos os encontros da consoantes, que são chamados de encontro consonantal. E temos, às vezes, quando agrupamos letrinhas, que elas vão ter, embora tendo duas letras, elas vão ter um som só, nós chamamos de dígrafo. Mas então os encontros vocálicos, que são encontros de vogais, são elementos que recebem nomes, dependendo desse conjunto que nós vamos estar formando. Então nós vamos ter o que nós chamaremos de ditongo, o que nós chamamos de tritongo e o que nós chamamos de hiato. Isso nos encontros das vogais. O encontro vocálico chamado ditongo, nós vamos reunir uma vogal com uma semivogal. Opa, você vai me dizer, mas o que é vogal? A vogal é aquela que tem sempre a pronúncia mais forte e a semivogal a mais fraca. Por natureza, entre as vogais, o A, E, I, O I e U são as fracas, por natureza. O I e U serão chamadas de semivogais. Agora, a mais forte é o A. O A, se eu juntar o A e o A vai ser vogal, o E, como sendo a mais forte, vou falar que é semivogal. O A e o A vai ser a vogal, o O é semivogal. Sempre tem uma forte e uma fraca. Então, o ditongo sempre é o encontro de vogal com semivogal, dependendo da ordem. Se tiver primeiro a forte, que é a vogal, e depois a fraca, nós chamamos de decrescente, tudo por causa do som. Estamos em fonética. Fonética cuida do som. Se tiver primeiro a semivogal e depois a vogal, nós temos o ditongo chamado de crescente, o som é crescente. Nós temos também o tritongo. O tritongo, nós vamos ter o encontro de duas fracas, duas semivogais com uma vogal. Esse tritongo, então, não pode ser nem crescente nem decrescente, porque as semivogais ficarão nas pontas. Então o som sobe e desce. Ele só recebe uma classificação, podendo ser chamado de oral e nasal. O ditongo também. Oral, pronunciado somente pela cavidade bucal. E nasal, quando nós pronunciamos, mas nós usamos também a cavidade nasal. Então o som sai anasalado, sai pelo nariz. Normalmente quando isso ocorre, quando tem na palavra o M, o N, ou então aquele sinalzinho tio, eles vão fazer o som ficar nasal, tanto para o ditongo como para o tritongo. Então nós temos o ditongo, que vai ter ditongo crescente e decrescente, como pode ser oral e nasal. Temos o tritongo, que só vai ser oral e nasal. E temos por fim o hiato. O hiato, as vogais se encontram em sílabas separadas. O ditongo e o tritongo, as vogais estavam na mesma sílaba. No hiato, quando separar as sílabas, ficam cada vogalzinha numa sílaba. Então formou-se assim o hiato. Nós temos aí o hiato com as vogais sendo separadas. Então vocês vão vendo que nós temos os exemplos dados na própria apostila, no próprio elemento visual que vocês estão observando. Além das vogais que deram os encontros vocálicos, muitas vezes ficaram juntas as consoantes, que vão formar os encontros consonantais. Encontro vocálico são vogais juntas. Encontro consonantais são consoantes juntas. O encontro consonantal, que é o encontro de consoantes, poderá ser chamado de próprio ou impróprio. O encontro consonantal próprio, as consoantes ficam na mesma sílaba, como você vê praça, troco, PR, o TR juntos. E o impróprio, as consoantes, quando separar as sílabas, as consoantes ficam separadas, uma numa sílaba e a outra na outra sílaba, tipo apto. O P vai ficar junto com A e o T vai ficar junto com O e vão ficar separados quando separarem sílaba. Consoantes separadas, encontro consonantal impróprio. Consoantes juntas, encontro consonantal próprio. E temos também, quando nós, então, juntamos duas letrinhas, mas tendo apenas um som, nós vamos chamar de dígrafo. Esses dígrafos, então, dígrafo é o encontro de duas letras com apenas um som, um fonema, um som, um fonema. Esses dígrafos podem ser chamados, classificados em dígrafo vocálico ou dígrafo consonantal. O dígrafo vocálico, por quê? As duas letras vão ter som de vogal. É o caso do an, em, in, on, Embora nós tenhamos esse encontro do AM, o EM, nós temos duas letras, mas o som é um só. Um som anasalado, mas é um som só.
E nós temos o dígrafo consonantal, onde as duas letras possuem um só som e o som que sai é de consoante. É o caso de eu ter o CH, o som vai ficar como se fosse um X. Nós temos um SC, o som vai ficar como se fosse um C. E às vezes também nós temos o QU, só que o som é de Q, o som é de consoante. Tem o GU, o som é de G. Nós não ouvimos o som do U, é só som de consoante. Por isso que é um encontro, esse encontro aí de duas letras, um som é dígrafo e vai ser chamado de dígrafo consonantal. Agora, nós temos aí observações a ser feitas. Nós sabemos também que o AN e o EN são dígrafos vocálicos. Esses dígrafos vocálicos aparecem dentro da palavra. Quando estiverem no final da palavra, a palavra termina em AN ou termina em EN, como tipo falam, também, alguém. Quando terminar em AN e EN, eles não são dígrafos. Como nós estamos estudando fonética, eles passam a ter um som diferente. Se eu falar campo, can, o som é de AN. Mas se eu falar falam, eu não digo falam, eu falo falão, ão, tem som de AO. Então eles não são mais dígrafos, eles passam a ser encontros vocálicos, eles teriam um som de ditongo. Então essa é a primeira observação. Outra observação a ser feita é com a letra X. A letra X tem diversos sons. Esses diversos sons, ele tem som de X mesmo, pode ter som de Z, pode ter som de C, e às vezes tem dois fonemas. Tem som de QS, tipo táxi, fixo. O X tem dois sons. Isso implica numa terceira observação. Quando nós temos os dígrafos, seja ele vocálico ou consonantal, o número de letras e fonemas vai ser diferente, como também quando eu tiver o X com som de QS. O número de letras e fonemas vai dar diferente. Lembrem que fonema é o som, letra é a representação gráfica do som. Então o número de fonema deve ser o número de som. Se eu pegar a palavra casa, tem 4 letrinhas. Então também tem 4 fonemas, porque do fonema veio a letra. Mas quando tem o dígrafo, as duas letras vão ter um som, então vai ter mais letras do que fonema. E quando tiver o X, um som de QS, nós vamos ter menos letras do que fonema, vai ter mais fonemas do que letra, porque vai ter 2 sons, o X. Então vai aumentar o número de fonemas. Então nós não podemos esquecer desses detalhes. Nós vamos fazer alguns exercícios a respeito do assunto. Vamos ver se vocês aprenderam ou se entenderam. Então vamos lá. Vamos lá fazer exercícios a respeito dos encontros. Lembrando que, na verdade, para você saber os encontros, você precisa saber fazer a separação silábica. Da separação silábica, advém os encontros. Então vamos lá. Primeiro exercício. Assinale a série cujos vocábulos contêm os seguintes tipos de encontros vocálicos, respectivamente: tritongo, ditongo nasal crescente, ditongo oral crescente. Tem que ser nesta ordem. Então vamos lá. Vou dar um tempinho para que vocês respondam, para ver se vocês entenderem, se vocês vão acertar. Então, fizeram? A resposta deste exercício é a alternativa E. Alguns alunos pensaram na alternativa A. Vejam bem, aí vem o problema da separação silábica. A primeira palavra, veio, vai ser separado em 2 sílabas. O I vai ficar com E, vai ficar veio. Então
Então vai estar separado. Então eu vou ter um ditongo e vou ter um hiato. Então já desqualifica a alternativa A. Na alternativa B, o averiguei teria tritongo. Na C, verifiquei, veja que no QUEI o U não é pronunciado, eu tenho um dígrafo, depois eu só sobro EI. Então nós temos um ditongo, não temos o tritongo. No Ixágon, não se esqueçam que esse AN no final não é dígrafo, nós temos como ditongo. O U é pronunciado, então vai formar um tritongo. No Saguão, também temos o tritongo. Então, dessa maneira, nós eliminamos já algumas alternativas. Né? Na B, nós temos o ninguém. Veja que o ninguém, o GU, o U não tem som. Fica o EN é ditongo. Não tem tritongo porque o U não possui som. Na C, nós temos o mamão, que vai dar o ditongo crescente e nasal. E na vitória, nós temos ditongo. Vitória, o I e o A vão formar ditongo. É um ditongo crescente oral. Então, por isso que não pode ser. Na D, nós temos a palavra muito. Muito, o I vão ficar juntos. Sabe que o I não separam. Então, vamos ter ditongo. E no quase, o U e o A do quá, esse UA forma ditongo. Então, a única correta é a alternativa E. Uma dica para vocês. Quando for fazer questões que falam respectivamente na ordem, vocês não precisam olhar na ordem, as palavras na ordem horizontal. Vocês podem vir na ordem vertical. Vocês podem vir no vertical e vai eliminando as alternativas. Com isso você diminui as possibilidades de erro. No exercício 2, vamos para o exercício 2. Nas palavras que, tranquilidade, concluía e muito, ocorrem os seguintes encontros. Então nós vamos ver os encontros que nós temos nas palavras. Vamos lá. Vamos ver se vocês acertam agora. Vou dar um tempinho para vocês. A resposta é a alternativa E. Vocês vejam que na palavra que, o U não tem som. Então nós temos o dígrafo. O que e U vão formar dígrafo. Duas letras e um fonema. Dígrafo. Na palavra tranquilidade, no UI, no UI, o U tem som. Então o UI vai formar um ditongo. Vai formar um ditongo. No concluía, veja que o I tem acento. Concluía. Nós temos hiato. No concluía nós vamos ter hiato, vogais separadas. E no muito, como dissemos na questão anterior, o U e I, eles são semivogais, são átonos, são fracos, eles não se separam. E nós vamos ter um ditongo. Então a resposta ficou sendo a alternativa E. Vamos para o terceiro exercício. Em que alternativa a palavra contém um ditongo oral crescente? Um ditongo oral crescente. Então estão aí as palavras.
A resposta vai ser a alternativa A. No equestre. No equestre, o U é pronunciado, o U e o E vão formar um ditongo. Do U para o E, nós sabemos que o U é mais fraco, o E é mais forte, então vai ter um som subindo. É o som crescente. Então aí nós vamos ter um ditongo crescente e ele é oral. Lembrem que oral é pronunciado somente pela cavidade bucal. O nasal sempre vem acompanhado do M, do N, do T, que faz o som ficar anasalado. Então por isso que a resposta ficou sendo a alternativa A. Vamos para o outro exercício. Assinale a alternativa que contém apenas hiatos. Então vamos lá. Estão aí as alternativas, vamos ver se vocês vão acertar. Então, nesse exercício 4, a resposta é a alternativa A. Vocês lembram que hiatos são as vogais separadas em sílabas diferentes. Então, nós temos a podia, vai ficar po, di, a. O A vai fugir do I, que o E é mais fraco. Na baeta, ba, e, ta. O E é tônico, é forte, então ele foge do A. No voo, sabe que vogais iguais, elas não ficam juntas. Então se separam. E no cruel, o El é mais forte que o U. Então o E separa do U, então nós vamos ter em todas elas hiatos, vogais em sílabas separadas. Na alternativa B, vocês veem que herói, no herói é ditongo. No apneico, o EI é também ditongo. Na alternativa C, no róseo, no final é ró, quando tem acento, as vogais finais não separam, então vai ter ditongo. Igualmente na palavra água, tem acento, as vogais finais não separam, vão formar ditongo. E assim também na orquídea e no pouco nós vamos ter ditongos. Por isso que a resposta ficou sendo a alternativa A. Vamos para o próximo exercício. Exercício 5. Assinale a alternativa que contém apenas palavras com encontro consonantal. Somente com encontros consonantal. Já está dizendo encontro consonantal. Então vamos lá. Preste atenção para não errar. No exercício 5, a resposta é a alternativa E. Então vocês vejam que lá nós temos pedra, eu tenho o D e o R junto. Glicose, eu tenho o G e o L na mesma sílaba. Gravidade, eu tenho o G e o R. Na ignorância, o G e o N estão em sílabas separadas, mas é um encontro consonantal. Quando elas estão juntas, chamamos de encontro consonantal próprio. Separadas é encontro consonantal impróprio, conforme está no ponto que vocês já tiveram. Então, por isso a resposta ficou sendo a alternativa E. Vamos para o próximo exercício. Exercício 6.
nas palavras enxaguam, falam, campo e troco. Ocorrem os seguintes encontros. Então vejam, é como aqui nós falamos no outro exercício. É respectivamente, vocês podem trabalhar até na ordem vertical. Vamos lá, vamos ver se vocês acertam. No exercício 6, a resposta é a alternativa C. Então nós vamos lá na alternativa C, vamos ver que a primeira palavra, enxaguam, guão, o U tem som, e o an no final da palavra não é dígrafo, não é isto? Ele forma um som de ão, A-O, enxaguão. Então vai ter o U, A-O no som, fonética, estudo som. Então acaba criando um tritongo. Nós temos um tritongo nasal. No falam, também o an no final da palavra. Ele não é dígrafo, falam. Para ser dígrafo tem que ser falam, não é an, é ão. Então vai formar como se fosse A-O. Repito, fonética, estudo, som. Então nós vamos ter som de A-O, vai ser ditongo. E no campo, aí sim, ó, can, an, aí as duas letras têm um fonema, aí é dígrafo. E no troco, no TR, duas consoantes juntas, encontro consonantal. Por isso que deu a alternativa C. Ok? Por hoje, ficamos por aqui. No próximo segmento, nós vamos continuar falando da parte de fonética. Não percam. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com teus amigos. E se inscreva nesse canal, porque os próximos segmentos nós vamos crescer. Começando pela parte de fonética, como começamos hoje, e vamos por toda a gramática da língua portuguesa. Vamos viajar um pouco, aprender, tirar nossas dúvidas. Fique conosco. Aguardamos vocês. Mande o seu joinha para nós se gostaram, ok? Até então.